Bom dia, irmãos, tudo bem? Prazer estar aqui novamente com vocês. Mais um culto, mais um domingo, neste início de ano, onde a gente pode ainda passar tempo de reclusão, mas ao mesmo tempo podemos usufruir daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, a maneira dele e a maneira como ele também quer trabalhar em nós. Para isso eu gostaria de convidar a igreja nessa manhã a gente fazer uma leitura bíblica. A gente vai ler Isaías 40, versículos de 10 a 11. Ó soberano Senhor, vem com poder, com o seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está. E seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Meu desejo para esta manhã, aquilo que Deus falou no meu coração, é que nós não podemos duvidar que o Senhor é este pastor que cuida do seu rebanho e que Ele ajunta aqueles cordeirinhos e cuida de nós, mesmo a gente tendo as nossas dificuldades, as nossas incertezas, as críticas que a gente tem muitas vezes, ou até mesmo a nossa incerteza com relação ao futuro, ou as expectativas e esperanças que a gente tem ao longo deste ano, né? Cheio, repleto de esperanças que cada um tem com relação à vacina e tantas outras coisas. Mas, mais do que isso, gostaria de refletir com a igreja para que a gente possa, né, neste ano, poder ouvir mais a voz do Senhor. Às vezes a gente é tão... nós somos bombardeados por tanta informação e que nós possamos ter o filtro correto, o filtro do ouvir a voz do Senhor em primeiro lugar. Por isso eu queria convidar a igreja a gente cantar a tua voz. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim e mais ninguém ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando meu coração ao teu. Tua voz aquece o meu
como então o propósito de ouvir a voz do Senhor, ouvir o que Ele tem para nossas vidas em relação a qual o próximo passo Ele quer dar nas nossas vidas, né? Qual o próximo passo de aprendizado eu devo ter? O que eu estou aprendendo agora, né? O que eu devo, qual a nossa maior reflexão acerca de como Deus está trabalhando na humanidade em relação a tudo que está acontecendo, em relação à minha própria vida, quais são os desafios que Ele tem me dado? Acima disso, que a gente não se esqueça de exaltar o nome do Senhor a todo tempo, o tempo todo, né? O quanto Ele é gracioso e bondoso para as nossas vidas, por mais que as circunstâncias muitas vezes não sejam tão favoráveis, mas que a gente consiga perceber a graça do Senhor e a misericórdia dele em tudo que nos cerca, que nos rodeia, né? Então, esse segundo cântico eu queria convidar a igreja a gente exaltar o nome do Senhor, que você possa onde você estiver, ficar de pé e com muita alegria cantar Ele exaltado. O Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Agora nós teremos um momento muito legal, um momento de testemunhos. Nós começamos aí o ano então com alguns testemunhos. Nós, nesse culto de hoje, teremos a Rosa, que vai testemunhar um pouco daquilo que Jesus fez na vida dela. Queria encorajar você também a mandar o seu testemunho ali para o WhatsApp da igreja. Vai ser uma bênção enorme poder ouvir aquilo que Deus tem feito na sua vida, amém? Então, vamos ouvir o testemunho, ver o testemunho da Rosa nessa manhã? Meu nome é Rosa Maria de Oliveira Almeida, trabalho aqui há 8 anos. Quando eu entrei aqui, eu era bem diferente do que eu sou hoje. Eu era nervosinha, não tinha muita paciência, pensava assim comigo, né? Pedia para Deus para um dia, se eu tivesse de me converter, que fosse aqui na igreja, porque até então eu passei por muitas igrejas, né? Já fui na Igreja Nazareno, Universal, na Mundial. Eu ia, saía, aí nessa igreja aqui, Metodista Livre, que eu mudei meu jeito, fui ficando mais calma. E Deus foi me transformando meu jeito de ser. Eu cheguei na igreja aqui, fui logo ali na sala do pastor, e lá ele não estava, daí fui na outra sala, aí ele estava, né? Daí já vinha ali de frente, daí eu falei, Lili, eu quero falar com você. Daí conversei com ela e falei que eu queria me converter. Naquele dia foi uma coisa forte que eu senti, uma vontade de me converter.
porque um dia antes eu tinha visto uma amiga e ela comentou, né, de umas manchas que eu tenho nos braços, que é vitiligo. Antes eu não tinha, a gente trabalhamos junto numa empresa e eu não tinha. Quando ela me viu, ela ficou estranha. Nossa, Rosa, o que é isso, né? Daí eu falei, é vitiligo, você não sabe? Resumindo a história, né? Daí, depois daquilo lá, eu fiquei triste, deprimida. Cheguei aqui na igreja triste, cheguei de manhã cedo, não tinha ninguém, só estava eu. Chorei muito lá no banheiro, né? E pensei comigo mesmo, se as pessoas não me aceitam do jeito que eu sou, né? Com essas manchas, meu Senhor Jesus, Ele me aceita do jeito que eu for, do jeito que eu sou. Daí nesse dia que eu resolvi me converter, depois disso que aconteceu, e também com a minha mudança, né? Meu jeito que eu já pedia para Deus, que Ele me mudasse, me desse força, e que se eu tivesse de se converter, seria aqui na Igreja Metodista Livre. E estou aqui hoje, gosto muito daqui. Aí nesse dia, nós oramos juntas, ela perguntou, né, por que tal, o que aconteceu, contei para ela. Daí ela ficou feliz e eu mais ainda, entendeu? Mais ainda. E estou feliz até hoje. Eu quero que Deus mude a minha vida, né, porque para melhor. Porque eu acho que eu ainda não estou bem. Quero mudar mais ainda, quero me batizar, porque eu quero outra coisa, não porque o pastor me convenceu, nem a Lili, nem ninguém daqui da igreja, foi Deus que tocou no meu coração, Ele tocou, e eu sei que Deus vai fazer milagre na minha vida. Se esses anos todos, que já era para mim ter se convertido, e não se converti, porque não era a hora, né? E Deus, Ele sempre toca na nossa vida na hora certa, no momento certo. E esse foi o momento que eu se converti e estou muito feliz por isso. Recomendo, e a melhor coisa é você ter comunhão com Deus, porque a vida aqui, nesse mundo aqui, isso é uma vida de pecado, de erro, né? Você vê cada coisa. E se você tiver comunhão com Deus, é a coisa melhor. Lendo a Bíblia. Está ouvindo, né? Sim, estou ouvindo online. Eu não leio muito a Bíblia, eu vejo mais no celular, vendo, né, capítulo João. Estou ouvindo, sim, hoje mesmo eu estava ouvindo. Nossa, é tanta coisa que você vê, que você fica emocionada, o que nosso Senhor Jesus passou, né, por nós, que Ele foi traído. Nossa, me emociona. Nós vamos passar por um momento de oferta agora, lembrando de entregar ao Senhor como fruto daquilo que Ele tem feito para esta igreja, para o crescimento do reino do Senhor, para aquilo que, para a expansão do reino dele, né? Para que a gente possa, de forma digital ou física, com as restrições que a gente tem, proclamar o nome do Senhor. Não se esquecer que o nosso principal alvo, quem a gente deve seguir, o nosso maior exemplo é Jesus, né? Então, como exemplo disso, como um agradecimento, que nós possamos entregar os nossos dízimos e ofertas para o Senhor. Vamos fazer uma oração por esses dízimos e ofertas levantados? Amado Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é bom o tempo todo e a sua misericórdia realmente dura para sempre. A tua graça, ela abunda a nossa vida e, como forma de reconhecimento, de agradecimento, nós queremos entregar esses dízimos e ofertas para que neste ano em especial, ainda mais daquilo que o Senhor fez no ano passado, que o seu reino se expanda, Pai, de maneiras criativas, diferentes, há muitas vezes as formas como a gente está acostumado, mas o Senhor é um Deus que promove mudanças para que também a forma como a gente se comunica com as pessoas, que o teu evangelho seja proclamado, seja realmente, muitas vezes até mudada, mas fiel à tua palavra, fiel a quem o Senhor é, fiel à cruz, fiel àquele que nos salvou. Então nós queremos te agradecer e entregar esses dízimos e ofertas nas tuas mãos para que isso realmente seja potencializado ao longo deste ano, que mais e mais pessoas conheçam o teu nome. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Nós vamos passar agora para os aniversariantes e logo em seguida vamos cantar Bom é ao Teu Lado Estar. Então, apesar de realmente passou o ano, a gente ainda não conseguiu ver muito bem as pessoas, tem o problema de distanciamento, muitos não têm muitas vezes nem acesso a conteúdos digitais de forma comum a outras pessoas, mas mesmo assim que a gente consiga até pegar o telefone, pegar o celular, ligar para a pessoa e cumprimentar aqueles que a gente vai se recordar agora. Nós tivemos na semana passada então o Miguel Fujiwara, no dia 19, ao longo dessa próxima semana, no dia 24, a Toshiko Moma, no dia 25, o Edmilson Garcia, no dia 25 também o Nozomo Tachikawa, e no dia 27 a Doris Teixeira, aqui mesmo distante, que a gente possa celebrar esses dias com essas pessoas, lembrar dessas pessoas do seu aniversário, dessa mais uma etapa de vida. Então gostaria de convidar a igreja a gente cantar Bom é ao Teu Lado Estar. Vamos sempre louvar, sempre quero te amar. Não seja simplesmente a arte de falar, mas que eu possa sempre te ajudar na hora em que você precisar. Sei que é importante vivemos em união, que não possa haver barreiras em nossos corações, em que o Espírito Santo encha todo o nosso ser, eterno amor do Senhor. Bom é ao teu lado estar, junto a Deus vamos sempre louvar, sempre quero te amar. Não seja simplesmente a arte de falar, mas que eu possa sempre te ajudar na hora em que você precisar. Sei que é importante vivermos em união, que não possa haver barreiras em nossos corações, e que o Espírito Santo encha todo o nosso ser, no eterno amor do Senhor, no eterno amor do Senhor. Amém. Nosso próximo cântico é um hino, é Santo, 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 Deus Onipotente. Que nós não nos esqueçamos que esse Deus onipotente, que esse Deus poderoso, que esse Deus que é perfeito em todas as coisas, que Ele conhece a realidade do ser humano, o que a gente precisa. Por mais que a gente não entenda o significado muitas vezes da dor, o significado de tantas incertezas, o significado de um cenário diferente, um cenário novo, que a gente não se esqueça de conseguir ainda assim engrandecer o nome do Senhor, dizer o quanto Ele é amado, adorado, engrandecido, poderoso e onipotente. Então, Santo, 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 Deus onipotente. Amém. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor.
Gostaria de agora orar pela mensagem, que a gente possa então entregar essa próxima etapa do nosso momento de culto, para que nosso coração possa estar atento àquilo que Deus quer falar nas nossas vidas, atento a tudo aquilo que foi glorificado e entregue ao Senhor nessa manhã, através do período de louvor, e também nessa mensagem que teremos agora. Vamos orar? Amado Deus, nós te entregamos, Pai, este pregador, essa pessoa que vai realmente falar em Teu nome, que seja usado pelo Teu Espírito Santo, Pai, para poder chegar aos nossos corações, de forma que a Tua palavra, que ela é viva, eficaz, que ela é perfeita aos nossos ouvidos e que ela possa chegar em nós e ser como realmente um vaso, uma bênção para nós, algo que a gente possa refletir, que chegue aos nossos corações e quebre também muito do nosso orgulho, que a gente possa ter essa reflexão e um momento até de quebrantamento muitas vezes, Pai, através da palavra que muitas vezes chega aos nossos corações, muitas vezes o nosso coração está tão inquieto e está carecendo tanto de ouvir um pouco e receber o Teu abraço, receber o Teu carinho, ou uma palavra de encorajamento, ou até uma palavra mais dura, mas que realmente possa nos fazer mudar e que esse seja o ouvir que a gente cantou nessa manhã, neste primeiro cântico, Pai. Então usa, Senhor, o mensageiro desta manhã, para que realmente a gente possa realmente sermos mais parecidos com Cristo, Senhor, em tudo que a gente for fazer, pensar e falar, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja! A gente vai continuar meditando sobre Jeremias e hoje a mensagem é sobre fugir de uma vida de oba-oba. E na verdade, o que eu vou compartilhar com vocês agora foi inspirado num compartilhamento que eu fiz lá no Rice Chapel, no finalzinho do ano passado, para um grupo de jovens. Então, se você que é mais jovem quiser também ouvir uma pregação a respeito disso, sobre oba-oba, entra lá no YouTube, no canal do Rice Chapel. O tema da mensagem é tédio ou correria. E o que eu compartilho lá é da gente buscar uma vida sem mimimi, sem oba-oba, sem blá 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 e sem meu. Então fica aí uma dica para vocês aproveitarem as férias. E aí hoje, então, eu queria focar especificamente em como é que a gente vive uma vida sem oba-oba. E mais uma vez, como eu compartilhei com vocês já antes, Deus desde o ano passado tem me feito refletir bastante sobre a vida de Jeremias, e ele foi uma pessoa que não se deixou levar pelo oba-oba. E a gente vai ver um pouquinho disso hoje. Só para a gente ter um pouquinho do contexto, a época em que Jeremias nasceu era uma época bastante conturbada no reino de Judá. Haviam muitos ídolos dentro do próprio templo, a nação estava moralmente bastante decadente, havia muita libertinagem, prostitutas cultuais em templos diversos de adoração a ídolos espalhados pelo país, os pobres sendo oprimidos, pessoas sendo assassinadas injustamente. Foi uma das piores épocas, uma das épocas mais escuras do reino de Judá. E então aparece um rei bom, depois de uma série de reis maus, que é o rei Josias. E esse rei Josias, ele sobe ao trono com apenas 8 anos de idade. Muito jovenzinho ele assume o trono e Deus coloca no coração dele uma vontade de buscar as coisas do reino de Deus, de buscar o que era correto para o povo, o que era melhor para o povo. E então Josias ele começa fazendo uma limpeza no templo, uma faxina no templo. Lembra que o templo estava cheio de ídolos, cheio de mágicos, de feiticeiros? Ele faz uma limpa naquilo tudo e conforme ele vai fazendo a faxina, ele não necessariamente, né, mas os sacerdotes do templo vão fazendo essa faxina, um dos sacerdotes acha um rolo com uma série de leis, provavelmente era o livro de Deuteronômio. E esse livro de Deuteronômio tinha todas as regras de que Josias precisava para reencaminhar o povo de Deus nos caminhos do Senhor. Então Josias começa a fazer uma reforma religiosa
em todo o povo. É como se ele assumisse, né, como rei e começasse a fazer uma série de mudanças. Muita gente, obviamente, não ficou feliz, mas ele foi muito persistente nisso. Então, ele começou a convocar profetas e sacerdotes voltados a seguirem a lei de Deus. E um desses profetas era o próprio Jeremias. Então, Jeremias ajudou o reino a se restabelecer e se reorganizar religiosamente. Então, o que a gente via, né? Uma baita de uma celebração, o povo todo alegre, feliz, porque os mais antigos, eles lembravam, né, de como era esse tempo de adoração a Deus, ao Deus verdadeiro, sem aqueles ídolos todos. Então, muita gente ia ao templo, as pessoas iam para o lugar certo, fazendo os sacrifícios da maneira correta, usando as palavras corretas, e elas celebravam, né? Lá no capítulo 7 de Jeremias, no versículo 4, a gente vê as pessoas gritando: Templo do Senhor, Templo do Senhor, Templo do Senhor. Era uma cena linda de se ver. Porém, Jeremias, ele não se contenta com aquilo que ele só está vendo dentro do templo, que é essa celebração linda. Jeremias, ele olha para a sociedade fora do templo, o que as pessoas faziam depois que elas saíam do templo, e ele percebe que elas continuavam adorando outros deuses de forma escondida, elas continuavam explorando os mais pobres, os marginalizados, elas continuavam corruptas, elas continuavam sendo moralmente decadentes. Então, a gente percebe que todos esses afazeres religiosos dentro do templo não garantiam uma transformação verdadeira a Deus. E isso é muito interessante, né? Porque às vezes a gente pensa que por irmos à igreja e cantarmos as músicas certas e lermos o livro certo que é a Bíblia e a gente fazer a oração em nome de Jesus, que isso tudo garante que a gente esteja a salvo, que a gente tenha a salvação. Porém, uma transformação verdadeira, uma conversão verdadeira, ela necessariamente gera transformação no cotidiano. Ela gera transformação fora do templo também. Ou seja, dentro da nossa casa, no relacionamento com os nossos familiares, na nossa conduta na escola, na faculdade ou no trabalho, no trânsito. A nossa vida é toda transformada e a gente glorifica a Deus, não só aos domingos de manhã, mas a gente também glorifica a Deus no nosso dia a dia. E foi isso que Jeremias percebeu e que estava incoerente. Então, no versículo, ainda no capítulo 7, dos versículos de 9 a 11, Jeremias traz a seguinte mensagem do Senhor. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram. E depois vir e permanecer perante mim neste templo que leva o meu nome e dizer: estamos seguros, seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes. Esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Jeremias, ele leva uma mensagem dura do Senhor ao povo. Ele chama essas pessoas, ele chama o templo de covil de ladrões. O que é um covil de ladrões? Naquela época, os ladrões eles ficavam esperando os viajantes passarem pelas estradas, eles ficavam escondidos em alguma moita, e aí quando estava vindo algum viajante, alguma carreata, eles iam até lá, faziam os assaltos e depois eles se escondiam nesses covis. Então era um lugar em que eles se sentiam protegidos depois das suas coisas feias, né, que eram feitas. E eu imagino que alguns de vocês tenham pensado no que Jesus fez lá em Marcos 11, quando ele faz a limpeza no templo. Jesus, ele cita Jeremias, quando ele está expulsando os cambistas, desfazendo todas aquelas negociações, todas aquelas compras e vendas a preços exorbitantes para os sacrifícios no templo. Quando Jesus expulsa essas pessoas do templo, ele fala:
essa casa era para ser uma casa de oração das nações. E vocês estão transformando ela num covil de ladrões. Ele remete justamente a esse momento do Antigo Testamento. Então a gente começa a lembrar, né, de que tanto Jeremias e Jesus, eles tinham esse senso do que é correto muito forte. Eles sabiam que as aparências poderiam enganar. Eles sabiam que mais do que a aparência, a essência era importante. Mais do que a nossa aparência religiosa, o nosso coração diante de Deus é mais importante. Talvez muitos de nós, né, que a gente vinha até aqui, a Rua Luzerne, em Província de Arruda, nos domingos de manhã, a gente continua cultuando juntos online, cada um na sua casa, a gente não perde um culto, talvez a gente esteja na igreja há muitos anos, mas talvez muitos de nós não saibamos exatamente qual é o motivo. Qual é o real motivo da gente frequentar a igreja? Talvez seja só por causa das amizades, talvez seja para evitar conflitos familiares, talvez seja por um peso, para não ter um peso na consciência, talvez seja simplesmente por um medo de não querer ir para o inferno. Podem ser muitas mudanças, podem ser muitos motivos. E se for algum desses motivos errados, a gente acaba tendo a falsa sensação de segurança como aquele covil de ladrões. Porque no nosso dia a dia, a gente não vai adorar a Deus. A igreja, a celebração, a comunhão com os irmãos, ela não nos leva ela não nos leva a uma mágica, ela não faz um feitiço na gente e a gente passa a adorar a Deus. Na verdade, é uma expressão da nossa adoração durante toda a semana em que a gente se junta com os outros para reforçar aquilo que a gente já fez durante a semana, durante o nosso dia a dia. Eu fico me perguntando, né? Quais são as mudanças no meu dia a dia, na minha rotina, que demonstram o que eu louvo e o que eu prego e o que eu falo aqui no domingo? Quais são as mudanças que você vê em você mesmo depois que você canta, depois que você ouve, depois que você é alimentado espiritualmente aqui aos domingos? É uma boa reflexão para a gente fazer. Talvez você possa perguntar para as pessoas que convivem mais perto de você. Óbvio, às vezes essas mudanças não são de uma hora para outra, muitas vezes essas mudanças são de pouco a pouco, mas elas acabam sendo perceptíveis. E foi muito interessante, no nosso culto de Natal, em casa, né, no nosso culto doméstico, uma das orações que o meu pai fez foi pedindo a Deus por milagres imperceptíveis. E eu fiquei pensando, nossa, mas um milagre geralmente é um milagre, né? É algo sobrenatural e é algo que chama atenção. E ele estava orando por milagres imperceptíveis. E no decorrer da oração a gente entendeu que esses milagres que o meu pai estava pedindo sobre as nossas vidas eram aquelas transformações que só Deus mesmo, só o Espírito Santo mesmo pode fazer dentro da gente. Isso por si só já é sobrenatural. E é imperceptível porque não é nada visível e não é nada espetaculoso, digamos assim. E a gente não percebe na hora, mas é lá no íntimo do nosso ser, em que essas transformações começam a acontecer, em que esses milagres começam a acontecer, e aí sim reverberam em boas ações, em um caráter mais sólido, essa firmeza de saber o que é correto de Jeremias e de Jesus, e até esse discernimento de perceber que as aparências, elas são mais frágeis do que a essência. E hoje em dia, essas aparências, elas são muito fortes. A gente está vivendo num mundo em que a imagem é algo que fala muito alto. E é muito interessante, né? Porque o Eugene Peterson, que é o autor desse livro que
que me inspirou a buscar, a estudar mais sobre Jeremias, ele faz um paralelo com a palavra casamento. Ele diz que a reforma de Josias, a reforma de limpeza do templo, a reforma religiosa na nação, foi como uma cerimônia de casamento, como uma festa de casamento, em que todo mundo viu que é importante, que é sim um marco na história, mas que dura apenas um período de tempo, muito curto. E que a transformação da sociedade em si, a transformação dos corações, era como se fosse o casamento como matrimônio. É o que acontece depois daquela celebração, depois da festa de casamento, e que dura até que a morte separe o casal. O matrimônio, muitas vezes, não é visto nos Instagrams, não é visto nas fotos do Facebook, não é visto nas postagens lindas e maravilhosas. Talvez o que mais a gente vê sejam as fotos das festas de casamento, mas a gente não vê a essência. E a gente, olhando para a igreja brasileira como um todo, a gente percebe que é uma bênção, sim, a gente tá restrito a nos encontrarmos pessoalmente, mas mesmo assim a gente tem acesso a tanto conteúdo por meio da internet, a pregações, a eventos, a tantas coisas na internet. É uma bênção ter esse recurso. Porém, se a gente não tiver o discernimento para avaliar os conteúdos que a gente tem consumido, a gente pode estar vivendo de oba-oba e estar esquecendo da essência. A gente pode ser refém do que as pessoas mostram de muito bonito e muito poderoso, e mensagens tão acalentadoras ao nosso coração, mas que, como aqueles sacerdotes, como aqueles profetas da época de Jeremias, eles não confrontavam o povo no seu pecado. Eles não exortavam o povo a buscar a alegria verdadeira. Eles não exortavam o povo a corrigir as suas condutas. Então, tem muitos pregadores hoje em dia que ficam no oba-oba. E é bom que a gente tenha esse discernimento. Talvez você possa perguntar para o seu líder de célula, ou às vezes para os seus pastores, para amigos da igreja, o que você tem assistido, quem você tem ouvido, para compartilhar e trocar essas mensagens e conversar a respeito disso. Acho que é muito importante a gente ter esse discernimento comunitário também. E essa questão da aparência e a essência também é algo que se reflete diretamente no nosso dia a dia. E eu lembrei de uma amiga que ela está diante de um desafio profissional bastante complicado. Ela sente que é uma nova fase da carreira dela, que ela vai mudar de área, e ela vai enfrentar muitas questões até de nível pessoal, e tendo que tratar de personalidade, forma de comunicação, e as pessoas com quem ela vai trabalhar também é um outro ambiente. E ela está com alguns receios de encarar esse novo desafio. E se fosse pelas aparências apenas, eu acho que ela se paralisaria e não assumiria esse novo cargo que ela tem à frente dela. Porém, ela sabe que é Deus a chamando para esse lugar. Ela sabe que Deus tem um propósito dela ir para esse novo emprego. Então, ela tem buscado as verdades da Bíblia, ela tem buscado entender que momento é esse, e eu sei que o desejo do coração dela é louvar a Deus, e que ela vai ser uma bênção de Deus nesse novo lugar de trabalho. E eu acho que essa é a essência, né? Quando eu tenho falado a essência é o mais importante, o propósito de Deus não está claro, não é óbvio, não está aparente, mas ela sabe, ela percebe, é o coração dela honesto querendo louvar a Deus nesse novo desafio. Pelas aparências, com tantos problemas em potencial, seria melhor ela ficar numa zona de conforto e não assumir esse desafio. Então, às vezes, são questões práticas desse tipo que a gente vai precisar ter essa sensibilidade de ver o que está além das aparências. Tem uma questão sobre a gente encarar esses desafios que às vezes não são tão fáceis assim, e ela é muito bem descrita por Thomas A. Kempis, e eu vou usar o livro de novo, citando um trecho de um dos livros dele. Ele diz assim:
Há muitas pessoas hoje em dia que amam o reino celestial de Jesus, porém, poucas que carregam a sua cruz. Muitas ansiando por conforto, mas poucas que suportam sofrimentos. Longa é a fila das pessoas que compartilham de seu banquete, porém é curta a fila dos que compartilham do seu jejum. Todos desejam participar do seu júbilo, mas somente uns poucos estão dispostos a sofrer por sua causa. Há muitos que seguem a Jesus até o partir do pão. Poucos o fazem até o momento de beber o cálice do sofrimento. Muitos que enaltecem seus milagres. Poucos que o seguem na indignidade da sua cruz. Será que a gente está na fila do oba-oba, que é cheio de gente? Ou será que a gente está com Jesus em todos os momentos, até mesmo nesses mais difíceis, de encarar problemas de frente, de encarar o sofrimento, de ir para o jejum, ir para a solidão? É uma mensagem bastante dura. Mas nessa história toda, também é uma mensagem muito bonita de esperança. Apesar de não ter sido suficiente, a reforma do Josias, do rei Josias, foi fundamental tanto para o ministério de Jeremias como para a restauração do povo de Deus. Essa limpeza, essa reinstituição da lei de Deus foi crucial para tudo isso. E é muito interessante se a gente olhar para o Josias. Quem foi o pai do Josias? Ou melhor, quem foi o avô do Josias? O avô de Josias, a gente pode ver lá em 2 Reis, no capítulo 21, se eu não estou enganada, era o rei Manassés. O rei Manassés, ele foi um dos homens mais cruéis que já governaram o reino de Judá. Ele foi um rei bastante malvado, a maldade era tanta que foi ele que trouxe os mágicos e os feiticeiros dos outros povos, foi ele que incentivou o pessoal a buscar nesses outros deuses, nesses ídolos, salvação. Ele permitiu que o povo fosse manipulado por superstições, que o povo ficasse refém, com medo de várias entidades e vários deuses, tendo que servir a tantos deuses. Foi ele que instituiu as prostitutas cultuais. Foi ele que começou a assassinar todas as pessoas que eram contra ele. Foi ele que começou a incentivar a exploração do pobre. Ele também chegou até a sacrificar o seu próprio filho a um ídolo falso. Então ele era um rei muito perverso, com muita sede de poder e destruindo toda a nação por conta desses pecados. E ele foi e reinou por mais de 50 anos. Imagina, 5 décadas de tanta promiscuidade, de tanta injustiça, realmente acabou com uma nação. E logo depois dele, sucede o filho dele, o Amon, que é o pai do rei Josias. E esse Amon dura 2 anos no reinado, ele é assassinado, e então assume o Josias precocemente aos 8 anos de idade. E eu fico pensando, né? Qual que era a referência do Josias? A sua linhagem, a sua herança genética era muito ruim. Ele vinha de pai e de um avô muito maldosos. Ele não tinha referência nenhuma do que era agradar a Deus. E mesmo assim, Deus faz um milagre e ele resgata Josias. E ele usa Josias para fazer essa reforma tão importante na história do povo de Deus. Quando, eu fico imaginando, né? Quando o sacerdote trouxe para o rei Josias, olha rei, olha o que a gente achou um rolo. Aqui estão as leis de Deus. Eu acho que aconteceu um misto no coração do Josias. Por um lado, ele percebe, ele lê a lei e fala, gente, nós estamos muito longe desse padrão.
E ele deve ter entrado num desespero, falando, nós estamos fazendo tudo errado. E agora? Olha como a gente está mal, olha como a gente está ruim, olha como a gente está longe dos caminhos de Deus. E isso deve ter entristecido muito o coração de Josias. E realmente entristeceu porque ele chegou a rasgar suas vestes de tristeza. Mas por outro lado, ele que não tinha nenhum norte, nenhuma referência, ele não sabia como governar aquele povo, ele não tinha parâmetros da lei de Deus, ele finalmente encontra um guia, um manual, algo em que ele pudesse seguir os princípios e abençoar o seu povo. Então foi um misto de grande tristeza, mas de grande alegria também. E a junção desses dois sentimentos traz Jeremias ao arrependimento. E é um arrependimento que é seguido de perdão. E a gente tem isso hoje, por meio de Jesus. A gente sabe que lá em João 9, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se a gente se arrepende, a gente obtém esse perdão e a gente pode voltar para os caminhos do Senhor. Quando a gente percebe que a gente está longe do padrão que Deus tem para nós, que a gente está longe daquilo que Deus quer que a gente seja, isso ao invés de ser desânimo e de frustração, que isso seja um motivo de tristeza, mas uma tristeza real, que também, por outro lado, é acompanhado por uma alegria de falar, puxa, mas pelo menos agora eu sei, pelo menos agora eu percebo. E lembrar dessa promessa em 1 João 9 e tantas outras passagens de que se nós formos até Jesus, Ele é o sumo sacerdote, Ele perdoa os nossos pecados, Ele já pagou por esses nossos pecados. E a gente pode sim ser bênção para as pessoas ao nosso redor, a gente pode ser bênção para o reino de Deus. E isso independe da família em que a gente cresceu, das oportunidades que nós tivemos na vida, da nossa personalidade, dos nossos desafios pessoais, dos nossos questionamentos. Isso independe de todos esses obstáculos que muitas vezes nos parecem tão grandes. Deus pode transformar as nossas vidas. E Deus pode nos usar, assim como usou o rei Josias, para fazer um grande impacto, uma grande diferença no reino dele. Que essa história toda possa nos incentivar a começar esse 2020 com um coração contrito, pronto a nos arrependermos, para a gente abraçar esse perdão que Deus nos oferece e que a gente possa ser agente de transformação e manifestarmos o reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você e a sua casa, hoje e sempre. Amém.